Esse início de trabalho eu tenho sempre uma fala que eu dedico às equipes. É muito importante aquele que está participando das equipes faz bem para a vida de uma pessoa que tem uma equipe. Dentro dele tem um movimento e tem muitas coisas boas. Tem a importância dentro de uma pessoa que está sempre participando da equipe. A vida interior dele é diferente da vida exterior. Independente do acontecimento externo, aquela pessoa está sempre com um propósito dentro dela. E quando tem um propósito, tem aquela coisa boa. A pessoa vai ficando amadurecida e vai ficando com a sabedoria, com a destreza. Com o uso do corpo, a pessoa vai ficando sadia. Aquele que trabalha, aquele que participa da equipe, é ele que é beneficiado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é as regiões da luz e o paraíso, porque todo mundo gosta da luz, da clareza e fica feliz quando ele tem a luz. E a luz, a pessoa tem uma referência dela na Terra, é o Sol. E tem muitas coisas boas que se falam assim, que o Sol nasceu para todos. E nasceu mesmo, porque quando observa-se, vê a felicidade que uma pessoa tem em sentir bem quando tem o Sol. Quando não tem o Sol, a pessoa esquece, ela muda a norma temporal. É bem interessante porque dentro de uma pessoa também tem esta clareza e a referência tem que ser uma referência sempre boa para a vida da pessoa. Todas as coisas boas que uma pessoa sente na sua vida interior, que ela fez ou que ela recebeu, ela vai clareando a sua vida interior. E o clarear a vida é aquela coisa boa, é o corpo de matéria fina. E esse corpo a pessoa vai atuar com ele quando o corpo de matéria grosseira tiver o seu tempo determinado. Ela terá que voltar para o paraíso. E a maneira é tendo este corpo de matéria fina, leve, limpo e sem nenhuma coisa agregada. E cada um tem que fazer muito esforço, porque por trabalhar, por fazer bem o trabalho, isso é uma qualidade, mas não é suficiente para a pessoa voltar para o paraíso. Trabalhar, todo mundo trabalha, e é bem interessante porque os animais trabalham também. Aquele animal que foi adestrado, que faz o trabalho, que ajuda o tropeiro, outro animal que tem outra função. Não é suficiente somente ele ter aquela função. Ele tem que apresentar algo mais. Quando o animal apresenta algo mais, o dono daquele animal fala: não tem preço esse animal. É uma coisa muito importante, esse animal tem um valor diferente. Ele faz muitas referências da importância desse animal. Nós, na nossa vida interior, somos iguais. Ter somente o trabalho não é suficiente. Nós temos que ter a importância para nós. E essa importância é uma consideração. Se a pessoa tem vontade de voltar para as regiões de luz, ela tem que ter algo mais. E esse algo mais é sempre através do livro Na Luz da Verdade, o estudo que a pessoa vier a fazer, ela ir melhorando as suas tendências, ela ir melhorando o seu egoísmo, o seu pendor, as suas vontades. E temos que lembrar de uma coisa bem simples assim, porque quando nós chegamos nessa terra, todas as coisas já existiam. E a gente observando uma outra pessoa que já saiu desta terra, todas as coisas ficaram. Todas as coisas sobre a terra é para nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Junto com isso, nós desenvolvemos outra coisa, que é aquela referência boa que a gente fala do pai, fala de um irmão de sangue, fala de um colega de trabalho,
é uma coisa boa, é um outro valor. E quando a pessoa tem esta diferença dentro dela e ela estudando, ela vai observando assim que ela tem muitas tendências, tem muitos pendores, e para ela ficar livre daquelas tendências, daqueles pendores, ela tem que cultivar pensamentos e ela tem que ser poupada com muitos quadros. Quando uma pessoa vê um quadro, muitas vezes quadros difíceis, a pessoa não esquece aquele quadro. Se ela passa por uma situação, ficou também um quadro na vida da pessoa, independente da idade da pessoa, aquele quadro a pessoa o traz para a sua memória e ela fica presa àquele quadro. E a maneira que existe para a pessoa diminuir esses quadros, ela tem que compreender o sentimento que ela colocou naqueles quadros. Porque se ela colocou um sentimento, se ela ficou cuidando muito de determinados objetos ou de determinadas pessoas ou de determinados animais que não eram da responsabilidade dela, ela ficou com aquele quadro. E essa responsabilidade é da própria pessoa, ela que tem que arrumar a maneira de diminuir o vínculo que ela tem com aqueles quadros. Se for quadros com filhos, tem que diminuir esse vínculo, tem que aumentar a confiança no Criador, de saber assim que aquele filho também tem a responsabilidade dele. Durante um período o tutor tem a responsabilidade com aquele filho, mas num período seguinte aquele filho ele tem que caminhar com suas pernas. Se é um quadro de uma pessoa que tem um animal e aquele animal a gente está sempre lembrando dele, a pessoa precisa de ter esse cuidado. Se está sempre lembrando de uma outra coisa, está esquecendo o primeiro mandamento. As regiões da luz e o paraíso, se uma pessoa começa a trabalhar dentro dela, ela vai vendo assim que precisa de ter clareza, ela com ela mesma. Todas as coisas que ela viu, que ela vivenciou, fez um quadro e ela se encontra presa naquele quadro, independente da época em que ela se encontra. Fica fácil de observar assim, os relatos que uma pessoa faz é sempre de uma época anterior. Raramente encontra uma pessoa que está sempre falando de uma condição para resolver uma situação anterior e para não deixar outra situação desencadear. Normalmente as pessoas se encontram resolvendo uma condição anterior e uma condição tem que ser resolvida, mas a pessoa precisa de caminhar, dentro dela precisa de entrar a leveza e ela tem que compreender assim que a nossa vida é bem interessante. O valor que a gente julga que tem, esse valor é somente para a própria pessoa. Ela tem que entrar no relacionamento com um valor real, que é o que é verdadeiro, é de como a outra pessoa vai receber a nossa influência. Para uma pessoa fazer um trabalho assim, ela tem que estar mais presente com um livro na luz da verdade e observando que, mesmo ela dando muito valor para outra pessoa, não quer dizer que ela venha ter esse mesmo valor para a sua vida interior. E é bem interessante porque se a pessoa faz os valores corretos, dentro daquela pessoa tem sempre a segurança para aquilo que ela precisa e ela vai recebendo os auxílios. Existe uma consideração e a pessoa precisa de observar assim. A consideração, ela é uma coisa que existe. Aquele cachorro, para ele ser considerado, ele tem que ter um valor. E uma criança, para ter a consideração, aquela criança tem que irradiar uma coisa boa, de maneiras que as outras pessoas que veem aquela criança sentem bem perto dela. Na fase adulta é da mesma maneira. O adulto tem que continuar irradiando. Uma irradiação é uma coisa que existe. As pessoas podem não perceberem ou não querer verbalizar
aquilo que ela está sentindo ou não perceber, mas aquilo que está acontecendo nas proximidades de uma pessoa é verdadeiro. Tem muitas importâncias, porque quando uma pessoa fala assim que ela não se encontra bem fisicamente, ou através do alimento que ela alimentou, ou através do jeito que ela está trabalhando, e quando ela chega em um determinado lugar, outra pessoa manifesta o mesmo sentimento. Aquilo que uma pessoa sentia irradiou para outra pessoa. Do jeito que existe estas irradiações que não são boas, existe também irradiações que são boas, que é o caso assim de uma mãe que está com um filho e aquele filho está brincando em um determinado lugar. Aquele filho volta a procurar a mãe para receber dela a orientação, para receber as irradiações daquela mãe, aquele filho orientar-se, nortear-se e voltar para a brincadeira. Quando uma mãe não se encontra nas proximidades de uma ou de outra criança, que deu àquelas crianças uma permissão para fazer um determinado passeio, e esse passeio é duradouro, é um passeio longo. Acontece de muitas crianças adoecerem. Isso é porque faltou a referência daquela mãe. Uma ou outra criança também adoece, mesmo encontrando-se com os pais, devido à ausência dos objetos de referência da moradia daquela criança. Dá a ela um norte. A ausência desses objetos também ocasiona um desequilíbrio naquela criança, e muitos pais têm que interromper aquela viagem, aquele passeio e voltar para a moradia. Assim que chegam, aquela criança equilibra novamente. As regiões de luz é a mesma condição. Quando um pai tem um propósito dentro dele para a sua vida de sobrevivência, para a sua vida de construir o corpo de matéria fina, a firmeza dele também irradia para os filhos. E esses filhos não adoecem. A segurança interior que esse pai transmite, que esta mãe transmite, é uma firmeza, é uma determinação. Para o trabalho, para a maneira de sobreviver, para a segurança interior, para melhorar a condição interna da vida daquelas pessoas, as crianças recebem as irradiações que são qualificadas, que são positivas, e as crianças não adoecem. Os casos que acontecem de adoecerem é somente para o passeio, para o lazer. Na vida interior de uma pessoa, ela tem que procurar sempre se encontrar nas regiões de luz, porque existe este contato. Nas regiões de luz, quando a pessoa coloca o seu corpo para o repouso e ela tem dentro dela esse desenvolvimento, ela traz instruções, informações. Dentro de uma pessoa assim tem sempre a clareza e tem sempre aquela coisa boa de compreender o estágio anterior da sua vida e observar assim que existe a maneira para ela melhorar aquele estágio interior. E essa maneira é como a pessoa faz, entendendo os ensinos. Terá que existir uma bondade, e observando assim que essa bondade não é uma aceitação de uma acomodação, é uma condição que a pessoa percebe, porque naquela fase anterior ela também não tinha um saber para ter um comportamento melhor. As regiões da luz e o paraíso, fica fácil de uma pessoa observar o tipo de pensamento que ela tem. Pensamentos ligados à luz. Pensamentos de brincadeiras, muitas vezes não são pensamentos ligados à luz. Tem aquela condição bem simples assim, porque a brincadeira dos adultos não é uma coisa sadia, porque sempre traz uma referência em diminuir o outro com quem está sendo feito a brincadeira. Dificilmente
Geralmente existe uma brincadeira que traz uma grandeza para outra parte. Preciso de ir fazendo a diferença. São pensamentos com nobreza. Quando lembra de uma outra pessoa, lembra-se com uma satisfação. E às vezes essa satisfação traz de volta para a pessoa. Depois recebe um tipo de energia que dá a ela também uma alegria interior. E uma alegria é bem interessante para a própria pessoa. Muitas vezes a pessoa recebe esta alegria e ela tende a vivenciá-la. Dá um impulso, fica se beneficiando. Quando uma pessoa recebe uma energia numa forma interior de alegria, essa pessoa tem que deixar esta energia ir para o lugar que tem dentro da pessoa. E é bem importante para aquela pessoa, porque dentro dela vai solidificando uma harmonia. Quando a pessoa atua desta maneira, a vida dela sempre apresenta uma bondade. Se ela lembra de uma pessoa, de outra pessoa, ou no convívio dela diário da sua profissão, do seu trabalho, ela tem esta coisa boa, independente das outras pessoas. A vida interior dela é uma alegria e muitas vezes ela não tem como participar com essa alegria para outra pessoa. Falta na outra pessoa a receptividade, a naturalidade, e a própria pessoa precisa de desenvolver esta condição. Uma pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, que está sempre ligada com os mandamentos, essa pessoa, quando tem uma necessidade de ter uma sabedoria para resolver aquilo que está apresentando na sua vida, ela fala assim que ela precisa de ter uma luz, de ter uma clareza. Toda época na vida de uma pessoa, ela se encontra nesta condição interna, dentro dela aquele anseio de ter a luz nas suas proximidades. Toda época isso existiu, porque quando uma criancinha nasce, procura ter um ambiente de acordo com a luminosidade em que ele tinha anteriormente. Depois, com o desenvolvimento, vai tendo a luminosidade adequada. Quando uma pessoa se encontra velhinha, anteriormente usavam muito esse costume de pedir para que a pessoa fosse para uma região de luz, e sempre estava envolta com esta condição. Um ou outro familiar aproximava daquela pessoa que estava próximo a largar o corpo físico, fazendo referências das coisas boas que ele teve durante a vida. Sempre dá para uma pessoa que se encontra nesta condição uma leveza, uma clareza, uma segurança. E as coisas boas que uma pessoa sempre teve durante a sua vida foram recebidas através da criação, através dos ensinos. A nossa vida interior tem que ter esta clareza. É através dos ensinos é que a pessoa vai sentindo toda a época uma qualificação interna. Ela precisa de melhorar a sua maneira de pensar para dentro dela ter a possibilidade de ter a atuação da intuição. Quando tem a atuação da intuição, ela fica segura independente da época em que ela se encontra. Os mandamentos atuam na vida de uma pessoa toda a sua existência, na criancinha pequena, na fase adulta e na fase do período em que já passou do amadurecimento. É uma aproximação da clareza que existe para a pessoa retornar ao paraíso. As regiões da luz e o paraíso, é bom uma pessoa ter dentro dela esta convicção,
porque ela sabe assim que dentro de cada um tem a frequência. Quando larga o corpo de matéria grosseira, aquelas pessoas que têm vontade de ir para as regiões de luz, elas se encontrarão, elas viverão com a mesma frequência. Nas regiões de luz, sabe-se assim que é agradável quando na matéria grosseira relaciona com uma pessoa que apresenta uma polidez, uma bondade, uma firmeza, uma determinação. Isso é bem importante para aquelas pessoas que têm o conhecimento de uma ou de outra pessoa que atuam assim. Quando larga o corpo de matéria grosseira, os iguais se atraem. O esforço que uma pessoa faz na matéria grosseira para ficar polida, coerente, não construir fios ruins com as outras pessoas, porque a gente constrói fios ruins observando o comportamento de uma pessoa, de outra pessoa. Quem observa também descuida, porque é comum uma pessoa falar de uma outra pessoa, de um ato que aquela pessoa está fazendo e logo em seguida faz um ato pior. É bem interessante, mas isso a gente sabe que acontece. Mais fácil perceber um filho que tem um descontentamento com o pai, com a mãe, e numa fase seguinte e próxima, muitas vezes num período curto, ele passa a ter a sua casa e passa a ter um comportamento inadequado. É uma coisa que existe e é fácil de observar essa referência. Mas quando uma pessoa procura cumprir os 10 mandamentos, de ir refletindo sobre a importância que existe em viver de acordo com os 10 mandamentos, dentro daquela pessoa ela dificilmente tem fios ruins com as outras pessoas, porque na nossa vida interior assemelha-se a uma pessoa caminhando por uma trilha, e uma trilha desconhecida, porque quando caminha-se num ambiente assim, aquela pessoa coloca toda a atenção dos seus sentidos e ela usa os seus sentidos porque ela precisa de olhar onde ela se encontra com o pé e os ruídos que são feitos, e ela vai dando a atenção ao cheiro que ela está sentindo. É uma coisa física e ela precisa de utilizar toda a atenção. Na nossa vida interior é da mesma maneira. Muitas vezes a pessoa pensa assim que ela se conhece e a gente sabe que nós não nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos, o nosso relacionamento seria melhor. Esforçaríamos para sermos polidos e não prejudicar o nosso semelhante, porque nós temos esta condição assim, de todas as coisas que nós fazemos, ficou um marco, ficou uma referência. E se a pessoa atua com uma bondade, com uma justiça, ela constrói um corpo de matéria fina mais leve. Essa leveza quer dizer que dentro dela não ficou impregnado com nenhum pensamento, com nenhum descontentamento, porque o pensamento, o descontentamento, o sentimento tem essa referência de marcar o corpo de matéria fina da pessoa, e se marca esse corpo, a pessoa fica pesada, ela não terá como ir para as regiões de luz. Dentro dela ficou um peso, e as regiões de luz é clareza, é leveza. Para irmos para as regiões de luz, para o paraíso, nós temos que ter todos os vínculos desfeitos. Todas as coisas foram muito úteis na nossa vida, na nossa caminhada, nesse período que nós nos encontramos na Terra. E se uma pessoa observa, todas as coisas tiveram muitas importâncias. Cada coisa foi para uma etapa da vida da pessoa. Aquele trabalho naquela fase da vida que nós nos encontrávamos foi muito bom ter conhecido aquelas pessoas. Depois tivemos outros trabalhos, também naquelas fases foram muito bons. É comum conhecer uma pessoa que já se encontra num período da vida que concluiu todas as fases que ele precisava durante a sua vida para ausentar-se do trabalho. E aquela pessoa ausenta-se do trabalho e
e ele vai ter uma nova função, uma nova atividade, muito diferente da que ele tinha anteriormente. Ele sente bem com essa nova função, com essa nova oportunidade que a vida está oferecendo a ele. Com o sentimento, nós temos que ter esta mesma condição de saber que nós colocamos o sentimento em um filho, em uma pessoa, em uma moradia, o sentimento em um objeto que nós usávamos, mas na fase seguinte esse sentimento tem que ser inferior à importância que a pessoa tem com ela mesma para o retorno à pátria espiritual. Estar ligado com os ensinos tem muita importância para a própria pessoa, para ela não ter um pendor dentro dela, para ela sentir-se leve. No seu período de existência, ela pôde conhecer outras pessoas que, mesmo se encontrando já numa fase que apresenta muitos anos, aquela pessoa deixou um pendor acentuar-se na sua vida, e um pendor tende a pender-se. Quando tende a pender, a pessoa sai do equilíbrio e ela sai do norte. E o norte de uma pessoa tem que ser ligado à luz, possibilitando a ela aquela segurança interior para ela retornar à pátria espiritual. Cada um tem que estar muito presente com ele mesmo. As regiões da luz e o paraíso é uma importância que a pessoa tem que ter com ela mesma, de saber assim que toda época pode manifestar na sua vida interior uma vivência que ela teve ou uma vivência que ela teve que presenciar de outra pessoa. Ela ficou impregnada com aquilo que ela viu ou com aquilo que ela vivenciou, e numa fase seguinte da sua vida aquilo toma posse dela. Toda época é uma época de cuidado na vida interior de uma pessoa. Precisamos nos encontrar livres para o nosso corpo de matéria fina ter aquela possibilidade de ter a leveza e encontrar-se com as pessoas que apresentam a mesma condição. As regiões de luz e o paraíso é uma região de clareza, é uma região que possibilita a pessoa ter paz dentro dela. Nas regiões de luz, no paraíso, não passa pelos tormentos da vida. A pessoa superou todas as fases que a vida apresentava. Um sentimento errado torna-se um pendor na vida da pessoa. Enquanto esse sentimento pender, a pessoa não terá possibilidade em ter a leveza com o seu corpo de matéria fina. As tendências, os pendores manifestam na pessoa toda a época da sua vida. Para ela ter paz, ela precisa de estar sempre com o seu propósito em conhecer o livro Na Luz da Verdade, e a importância que ela tem durante a sua existência é com ela mesma. Ser somente bom profissional não é suficiente para a pessoa regressar à pátria espiritual. Tem que ter as informações dos ensinos e procurar trazer os ensinos para o seu dia a dia. Suas irradiações têm que ser de acordo com os ensinos, e esta condição é uma condição muito importante. Ao longo dos anos, a pessoa vai tendo uma evolução e a compreensão dela vai aumentando. Uma acomodação ficou no degrau anterior, não possibilitou que mudasse o nível, e quando não muda o nível, a pessoa tende a pender, porque é mais fácil descer os degraus, e a própria pessoa tem que observar assim que, se ela encontra-se num lugar que apresenta uma segurança, para ela dar um auxílio a outra pessoa, ela tem que ter muita sabedoria, e esse auxílio está relacionado da pessoa ter uma sensibilidade interna para ver qual é a possibilidade que existe para dar o auxílio e qual é a possibilidade que existe da pessoa assimilar. Na vida interior de uma pessoa não tem como
dar um auxílio para outra pessoa se a própria pessoa não fizer o esforço em ter a assimilação. Estuda o livro Na Luz da Verdade.